Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Continuamos com a nossa série de lives da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, capitaneada pelo Centro de Estudos. E hoje vamos receber o nosso colega procurador do Estado de Alagoas, Dr. Guilherme Falcão Lopes, que falará sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as suas repercussões no âmbito da administração pública. Um tema dos mais importantes, inclusive no cenário atual, no que diz respeito ao adequado tratamento de dados. E vamos recebê-lo aqui, só aguardaremos o ingresso do Dr. Guilherme para que possamos começar a nossa live. Hoje, tema LGPD e administração pública, imperdível o debate. Guilherme, vi que você já acessou a nossa live, peço que envie a solicitação para que a gente possa dividir a tela aqui e começar a nossa exposição. Agora foi. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Ótimo. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse evento da PGE, capitaneado pelo Centro de Estudos, para discutir temas relevantes ligados ao nosso cenário, à nossa situação, mas a todos os temas jurídicos de relevância. A gente que já recebeu aqui vários professores, professor Denassi, professor Leonardo Carneiro da Cunha, professor Gustavo, professor Ricardo Schneider, e hoje teremos a oportunidade de falar, e aqui sem falsa modéstia, com um dos melhores procuradores do quadro da PGE de Alagoas, que é o Dr. Guilherme, que integra a Procuradoria da Fazenda Estadual e que vem se destacando hoje, né, nos estudos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai bater um papo justamente para discutir os influxos da LGPD na administração pública e o que a gente deve esperar em termos, inclusive, de modificação de cenário de estrutura administrativa. Guilherme, vou te passar a palavra rapidinho e depois você passa para mim que eu te devolvo já com a pergunta. Tranquilo. Eu queria agradecer aí a participação a você. Quando você mandou o convite, mandou o setlist aí do pessoal que participou, achei que você tinha errado o Guilherme que tinha convidado. Mas o pessoal de altíssimo nível, acompanhei algumas lives que você fez aqui com o Leonardo, a de ontem também, que é até um conterrâneo meu, pernambucano, falou aí de reclamação. Então, isso, então eu fiquei muito honrado, estou muito feliz. É um tema que você já fez uma introdução desafiador para a administração, é um tema relativamente novo, apesar de se discutir proteção de dados há algum tempo no mundo. No Brasil, esse debate ele ganhou corpo, ganhou força com a edição da LGPD. Então, tentar aqui transferir ao pessoal que está ouvindo a gente algum conhecimento, alguma informação a respeito da matéria. Obrigado, meu amigo, obrigado. E vai ser um prazer te ouvir aqui e poder debater contigo sobre um tema que também me é muito caro, gosto muito do tema. Mas eu queria começar com a seguinte pergunta. A gente sabe, né, que os dados hoje constituem um dos maiores ativos, né, principalmente em termos de capitalização. Os dados, eles, se adequadamente utilizados, eles são, né, direcionados para as mais diversas áreas, ajudam na tomada de decisão, são importantes para que você estruture o negócio, inclusive direcione publicidade, para que você utilize, inclusive, né, para a tomada de decisão, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, enfim. E a gente sabe que os dados, né, em sendo grande ativo, o professor até Yuval Noah Harari fala que a gente vai ter, né, uma política de dados, porque quem conseguir manipular os dados também pode e vai interferir diretamente, inclusive, no processo democrático, né? A gente já vê alguns, né, candidatos contratando analistas de dados justamente para fazer esses mapeamentos, enfim, e tomar decisões estratégicas. A gente sabe que, particularmente, a cada dia são produzidos 4,7 quintilhões de bytes de dados, o que representaria, né, 10 elevado a 18ª potência de bytes de dados, que é um volume absurdo. E esses dados vêm sendo utilizados para a formulação, inclusive, de sistemas, né, informatizados que possibilitam aí uma série de utilidades. E a administração pública, ela também se vale desses dados para a realização das suas atividades essenciais, inclusive, né,
no que diz respeito à formulação e efetivação de políticas públicas. Eu queria te devolver a pergunta, te devolver a palavra com a seguinte pergunta, né? Você falou da LGPD, que classicamente foi inspirada na GDPR, né, da União Europeia. Eu queria que você falasse da importância dessa correta e dessa adequada gestão dos dados, quais as preocupações que a administração pública tem que ter e no que a LGPD contribuiu nesse cenário, não só para a administração pública como um todo, mas para o cenário de proteção de dados relacionado à intimidade, privacidade, enfim. Perfeito. Como você colocou, Luiz, assim, hoje os dados são considerados o petróleo desse século, né? É uma commodity que é o principal ativo hoje. São negócios que são estruturados a partir da coleta e do processamento e tratamento de dados. Então, sobre o viés econômico, o dado ele tem um valor fundamental para o desenvolvimento aí da sociedade, novos modelos de negócio, modelos de publicidade direcionada, como você citou. E para a administração pública também essas informações são relevantíssimas. Antes de entrar precisamente no tema administração pública, é importante a gente ter noção que a LGPD ela foi, vamos dizer, formulada tendo como fundamento, como base, a existência dessa economia de dados que a gente vê hoje, que a gente conhece hoje. Eu acho que todos nós aqui sentimos, e quem nos ouve também sentimos, a influência da captura e de tratamento de dados que a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando você parte aí a LGPD então parte desse princípio de que existe de fato uma economia de dados em torno dela para definir regras que não se tratam simplesmente de uma projeção de um princípio da privacidade que está previsto lá na Constituição. O direito à proteção de dados ele é um direito autônomo, é um direito fundamental, é um direito personalíssimo, que passou, então, a ser reconhecido pela LGPD. Uma noção que as pessoas têm, algumas pessoas que a gente conversa têm, que não estudam a fundo a matéria, de que a LGPD veio para travar o compartilhamento de dados. E não é propriamente isso, né? A LGPD, na verdade, ela pressupõe apenas um controle, é a autodeterminação informacional do titular do dado, que está em jogo e que está protegido, em última análise, pela lei geral. Então, o que é que a gente pode colocar hoje? A gente tinha uma concepção antiga de direito à privacidade, que era um direito negativo, vamos dizer assim, e hoje a gente tem, com a LGPD, um direito autônomo à proteção dos dados pessoais. Antigamente a gente podia definir um trinômio aí, pessoa, informação e sigilo. Quem fala isso é Bruno Bioni, um dos maiores estudiosos de proteção de dados aqui do Brasil, que tem um livro muito interessante, que é Os Limites do Consentimento a respeito da proteção de dados. E hoje, o cenário que foi editado da LGPD e o que a LGPD propõe, na verdade, é um cenário que tem 4 elementos, que é a pessoa, a informação, a circulação desses dados, que é um pressuposto elementar da lei, que está inclusive lá no artigo 3 ou 4, não lembro ao certo, que pressupõe o desenvolvimento econômico, a inovação, certo? E o controle. Artigo 3º, exato. Então, e o controle do dado. Isso é um pressuposto que a gente tem que ter na mente. O segundo elemento que eu acho que é fundamental a gente abordar é o conceito propriamente de dados. A LGPD, ela trouxe para a legislação brasileira, inspirada na GDPR, que, como você citou, um conceito expansionista do dado, extensivo do dado. Que o dado ele não é aquilo que se refere apenas a uma pessoa que é identificada, mas o que pode também identificar uma pessoa. A lei fala na palavra, o termo é identificável, né? Eu diria até que existe aí um conceito consequencialista do dado na LGPD, que mereceria proteção todo dado que poderia influenciar na esfera jurídica de determinada pessoa, certo? Então, eu acho que é um pressuposto que a gente tem que pavimentar e entender, são conceitos elementares que a gente tem que ter claro. Em relação a tratamento de dados pela administração pública, quando você coloca, e está lá no capítulo, acho que 4, artigo 23 em diante, o tratamento de dados pela administração pública, ele mereceu uma disposição específica da LGPD, um tratamento específico da LGPD, apartado, vamos colocar assim, ou destacado das hipóteses gerais, que estão lá no artigo, acho que 11, salvo engano, que tratam 10 hipóteses de bases legais para você fazer tratamento de dados. Então, artigo 7, na verdade.
Então, o tratamento de dados pela administração pública, ele tem que ser realizado, ele tem que ser promovido, objetivando o atingimento de uma finalidade pública, certo? E objetivando o atingimento do interesse público, que naturalmente é o objetivo da administração pública de uma forma geral. Isso é regra de direito administrativo e isso aí tá transposto aí na LGPD. O que é que eu trago assim de LGPD? É importante, só colocando uma adenda aqui que eu trouxe, a LGPD ela não é a primeira lei que trata sobre dados pessoais na administração pública. A gente tem aí uma vasta gama de legislação que aborda a questão de dados pessoais. Então, você tem dado do sigilo, legislação para tratar de sigilo fiscal, tem a própria lei de acesso à informação, que é uma lei que faz uma sinergia muito grande com a LGPD, regulamentos específicos para o sistema financeiro, enfim, então não é uma novidade a proteção de dados, o sigilo no âmbito da administração pública. Inclusive, a LGPD faz referência a essas leis. Exato. Né? Quando você... por exemplo, a fixação dos prazos para entrega, para análise dos dados, pessoais, ela se refere diretamente. No próprio artigo 23, você vai ver que quando ela vai determinar quem são as pessoas jurídicas de direito público que estão submetidas ao seu manto, ao seu palio, ela faz referência ao artigo 1º da Lei de Acesso à Informação, certo? Então, ela tem uma sinergia grande com a LIA, mas ela traz um elemento adicional. Antes, a gente tinha um dever, basicamente, de sigilo de proteção de dados, só que a LGPD ela traz a questão da finalidade do tratamento e da forma que o tratamento vai ser dado. A LGPD impõe à administração um desafio monumental. Eu diria que hoje, pela exiguidade de tempo que a gente tem para entrar em vigor, inclusive isso é uma polêmica, que a gente pode até discutir quando é que a LGPD vai... daqui a pouco, quando a LGPD vai entrar em vigor, mas eu diria que é um desafio monumental que está assim, oferecido à administração pública pela exiguidade do tempo e pelo tamanho do desafio que você enfrenta, né? É como se fosse dar um cavalo de pau no navio, na minha opinião. Porque você vai precisar mudar de cima a baixo, vamos dizer assim, os procedimentos de tratamento de dados dentro da administração pública. Mas eu acho que é um desafio que tem que ser enfrentado. É preciso a administração enfrentar esse tratamento específico que foi dado pela lei à administração pública. Ele não foi uma coisa casual, arbitrária ou casuística, na verdade. É parte de uma análise, de um fundamento de que existe uma simetria de poder entre a administração e o seu administrado, certo? Portanto, é preciso regulamentar de uma forma bem específica esse tratamento de dados para não desbordar aí para elementos, como a gente até viu agora recentemente, a decisão do STF a respeito daquela medida provisória que tratava sobre compartilhamento de dados das companhias telefônicas com o IBGE. Exato. E que o próprio STF ele reconheceu que havia carência de fundamentação para aquele tratamento, violação à finalidade, violação à adequação, violação... Você vê que o STF usou até, vamos dizer, o jargão tratado na LGPD, sem mesmo a LGPD estar em vigor. E essa decisão do STF ela foi tão emblemática porque ela reconheceu o direito à proteção de dados como um direito fundamental e um direito autônomo, né? Então, tem algumas nuances aí em relação a tratamento de dados com a administração pública que realmente impõe um desafio muito grande à administração. Verdade, meu amigo. Inclusive, né, você tocou num ponto extremamente sensível. Quando a gente vai analisar a exposição de motivos da própria LGPD, a gente verifica que há ali um direcionamento para o trato econômico da matéria, né? Não se engane, não pense que a LGPD, a sua estruturação, ela é voltada exclusivamente para essa proteção da privacidade, da intimidade. Ela se volta também para essa economia de dados, inclusive o Brasil edita uma Lei Geral de Proteção de Dados como um viés de pressão, né, internacional para que nós tivéssemos aí uma lei adequadamente estruturada para gerir essas situações, enfim. Então tem esse viés econômico, além, lógico, né, desse viés protetivo, da garantia do cidadão à proteção dos seus dados. Inclusive, existe projeto de emenda constitucional tramitando
para alterar o artigo 5º da Constituição, para inserir como direito fundamental a proteção de dados, né? A LGPD já traz esse viés, mas há um projeto de emenda constitucional. E como você bem tratou, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, foram 5 ADIs que foram propostas contra a medida provisória 954, inclusive uma delas pela OAB, questionando, né, o uso dos dados pelo IBGE, porque, principalmente nesse caso, não havia aí um delineamento preciso quanto à finalidade específica do uso desses dados, porque as companhias telefônicas iriam trasladar esses dados para o IBGE, esses dados seriam utilizados para fins de pesquisas, que tradicionalmente o Instituto faz, mas não havia um regramento específico quanto ao tratamento, as questões proteção, ao armazenamento dos dados, né? Como é que em relação aos dados sensíveis, aos dados que eventualmente tocam diretamente do cidadão, como esses dados poderiam ser eventualmente manipulados. E como você falou, o Supremo, ele olha para a LGPD, apesar de ela não estar vigente, né? E, de certa forma, o Supremo usa a LGPD como viés interpretativo, apesar de não estar vigorando ainda. E é interessante que o próprio ministro Gilmar Mendes, nessas ADIs, ele faz questão de destacar que, através do decreto que foi editado pelo decreto 10.212, que incorporou as regras, né, sanitárias, que houve uma revisão das regras internacionais sanitárias, e esse decreto, no artigo 45, ele trata especificamente da forma de você lidar com os dados para um cenário específico, né, de pandemia até. Pandemia. É outro ponto que eu gostaria de tratar contigo. É o seguinte, você falou da necessidade dessa reformulação estrutural da administração pública, né? Eu gostei da expressão, é como se você fosse dar um cavalo de pau no navio agora, né? E a gente tem que se preparar em alguma medida para isso. E como você falou, a gente precisa alterar, né? A alteração não é conjuntural, é estrutural. Eu tenho que mudar vários setores da administração pública. Não é só a Procuradoria-Geral do Estado que está envolvida, são todos os setores, porque a gente lida diariamente com os dados. Para a realização de serviço público, esses dados são coletados, esses dados são armazenados, eles são tratados, eles podem ser distribuídos, e essa distribuição e toda essa cadeia, ela está relacionada a vários agentes públicos. Por isso que é importante aí essa mudança mesmo de papel. E a gente tem que pensar, por exemplo, quem a gente vai ter como encarregado, né, do tratamento de dados, quem vai ser o operador, como é que a gente vai se relacionar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem é que vai gerar o relatório de impacto de dados também, que é um outro ponto. E aí eu queria falar contigo da análise, né, da LGPD à luz desse cenário atual, principalmente porque a gente vive um momento em que a captação desses dados para a realização de políticas públicas de saúde é sobremaneira importante. Porque se você sabe que determinado, inclusive o governador editou um novo decreto de restrição de circulação, e o novo decreto prevê, inclusive, que deve haver uma fiscalização maior, mais direcionada naqueles bairros que estão descumprindo o isolamento social. E para isso, muitas vezes, você precisa dos dados, da utilização desses dados. Eu queria perguntar para ti o seguinte, você concorda com a prorrogação da vigência da LGPD? Será que ela não seria importante, inclusive, porque ela trata diretamente de alguns cenários de saúde, né? Eu vou tratar, quando tiver uma situação envolvendo saúde pública, eu posso tratar os dados, inclusive sem esse consentimento direto do titular, mas estabelecendo uma série de regras. Então, essa prorrogação ela é benéfica nesse cenário, não seria importante ter a LGPD para regular essa situação? E como é que o poder público pode gerir esses dados hoje, sem a LGPD estar vigorando, e, ao mesmo tempo, tendo a garantia de que serão protegidos e tutelados os interesses do cidadão? Esse conflito, vamos dizer, essa tensão que existe hoje entre direito à saúde e a necessidade de combate à pandemia é um tema que tem gerado acalorado debate mundial. A gente tem acompanhado, o IMIT, inclusive, tem um fórum, né, para acompanhar iniciativas de desenvolvimento de softwares voltados para monitoramento de pessoas e prevenção de contágio, vamos dizer assim, pelo coronavírus. Então, isso é um tema, Luiz, que ele está na crista da onda, vamos dizer, no mundo todo, e tem provocado profundos debates a respeito justamente da questão da privacidade, principalmente da privacidade com base em um tema sensível, com um dado sensível, que é o dado relacionado à saúde. Você observe, assim,
Tem países como, por exemplo, a China e, salvo engano, a Índia, que desenvolveram aplicativos que têm o uso obrigatório dos cidadãos e que faz a captura de seus dados justamente para permitir um monitoramento social pelo Estado sobre a questão da transmissibilidade do Covid-19, né? E do outro lado, existem iniciativas de Google, de Apple, para desenvolver sistemas semelhantes, e foi divulgado, salvo engano, até hoje, aí, um fluxograma de como se daria essa defesa, vamos dizer, esse processamento de dados dentro desse programa da Apple e do Google. Você tem desenvolvimento de programas que vão também, pela iniciativa privada, fazer, vamos dizer, o monitoramento dos cidadãos, da saúde dos cidadãos, para fins de combate, aí, de prevenção da Covid. Então, essa tensão que existe no mundo hoje, ela certamente está sendo refletida no Brasil. A princípio, a gente pode ver um exemplo concreto, que foi essa decisão do STF, né, a respeito da transferência de dados aí para o IBGE das teles. Então, isso é um tema que sem dúvida, se nós tivéssemos a LGPD vigindo, nós teríamos, e principalmente se nós tivéssemos uma NPD efetivamente instituída e atuante, nós teríamos certamente um marco legal que daria segurança ao cidadão e daria conforto ao poder público, ao menos um direcionamento ao poder público, para definir aquilo que ele poderia fazer ou não. Hoje a gente tem um vácuo legislativo, uma aplicação principiológica, que foi o que fez o STF naquela decisão que nós estamos colocando. Não que a aplicação de princípio ela seja ruim, equivocada, de forma nenhuma, até porque a LGPD ela tem um caráter principiológico muito grande, ela é uma lei transversal, porque ela vai atravessar aí, ela vai se relacionar com diversos outros diplomas legislativos que nós temos, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, enfim, diversos dispositivos, mas era fundamental que nós tivéssemos. Então, hoje o cenário de vigência da LGPD é completamente nebuloso. Por quê? Porque ela tinha um prazo de vigência original, foi alterado para entrar em vigência em agosto do próximo ano, né, em agosto em agosto desse ano. Entrou uma medida provisória que prorrogou para maio do ano que vem, e o Senado aprovou ontem o projeto de lei 1179, que é o regime jurídico transitório e emergencial das relações privadas, em que estabelece que, vamos dizer, uma divisão aí de vigor da LGPD. Poderia ela entrar aí agora em agosto de 2020, com um destaque, um recorte para as medidas punitivas para agosto de 2021. Então é um cenário de absoluta esquizofrenia legislativa. Isso gera insegurança, naturalmente, aos atores que estão envolvidos nos projetos de adequação da LGPD, e aí eu falo das pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, os estados e municípios e a União, que estão se empenhando em promover a adequação, e eu realmente não vejo nenhuma vantagem em você prorrogar hoje a LGPD. Ela é uma lei que ela é necessária, ela é uma lei fundamental hoje dentro do contexto jurídico normativo brasileiro, e realmente eu não vejo fundamento. O argumento que estão colocando para fazer essa prorrogação é um argumento de ordem econômica, que não haveria aí capacidade das empresas de se adequar, mas é uma lei que tem 2 anos, amigo, de vacatio legis praticamente. Foi uma lei que foi editada em 2018. 2018. Então, você teve um vacatio legis absolutamente confortável para promover esse período de adaptação e de conformidade das pessoas que são destinatárias das suas regras. Uma coisa também que para mim é um absurdo e mostra um descaso do próprio poder público, no caso da União, é a não instituição da NPD. Você tem aí mais de 30 dispositivos da LGPD que exigem a regulamentação por parte da NPD, inclusive relacionada a compartilhamento de dados pelo poder público com entidades particulares, com pessoas jurídicas de direito privado. Haja vista que a NPD ela precisa ser comunicada desse compartilhamento e a gente não tem isso. A gente não tem regras, por exemplo, que a NPD poderia estabelecer para a elaboração de relatórios de impacto de proteção de dados. Então, enfim, eu vejo o poder público aí, apesar de a gente ter editado essa lei, é uma lei boa, é uma lei interessante, é uma lei que realmente eu acho que equilibra a proteção de dados com o desenvolvimento econômico, que está lá entre seus fundamentos, mas o descaso na implementação das normas, ela é flagrante por parte do poder público. E essa
essa divergência, vamos dizer assim, esse bater de cabeças aí que a gente tem visto em relação à vigência da lei é só um reflexo desse descaso, desse descompromisso com a norma. Perfeito, e até um ponto interessante, alguém fez uma pergunta aqui sobre a proteção de dados, né? Como se relacionando o mundo offline com o mundo online, lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados captados por meios eletrônicos ou não, né? Ou Não não, necessariamente perfeito. relacionada à captação em meios eletrônicos, meios físicos também. Então não tem problema algum, a lei protege os dados em sentido amplo. Lembrando que essa proteção de dados, ela se refere aos dados da pessoa física, né? A lei não trata da proteção de dados Da pessoa jurídica. mas da pessoa Isso. física, né, do indivíduo. Esses dados têm que ser protegidos, tutelados, inclusive porque, como a gente vive esse cenário, né, de uma utilização massiva de dados, a gente tem o que a gente chama de Big Data, tem um volume absurdo de dados que hoje são revertidos para a utilização em ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, que geram modelos preditivos e inúmeras outras coisas. A gente tem que ter uma segurança maior, né? A gente viu, por exemplo, eu vou entrar no outro ponto, Guilherme, que a França ela restringiu o uso dos dados dos processos judiciais para que essa restrição foi imposta, impedindo que os dados fossem utilizados, por exemplo, por eventuais low-tech, enfim, para a formulação de ferramentas ou sistemas de inteligência artificial que contivessem modelos preditivos, para predizer, para você ter uma noção do que vai ser decidido pela corte, enfim. E aí a França restringiu. Aí eu trago uma pergunta para você. O artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele estabelece lá o que a gente chama de direito à explicação, que é a necessidade de sempre que um sistema automatizado for utilizado para tomada de decisão, por exemplo, hoje a gente vê muito a utilização de um sistema automatizado para conferir crédito para o indivíduo no banco, para que ele consiga emitir um cartão de crédito. A gente tem sistemas, hoje praticamente não é o gerente do banco que faz isso, são sistemas automatizados com base numa série de informações, do score, enfim, que percebe ali que de fato aquele indivíduo pode ou não ter a concessão de crédito. E a lei confere o direito ao cidadão, né, chamado direito à explicação, de ele saber por que aquela decisão foi tomada e como é que o sistema toma a decisão. E aí eu pergunto, né? Veja, são duas perguntas, na verdade. Esse direito à explicação, dentro do âmbito da LGPD, ele poderia ser estendido, né, para o poder público, e aqui eu vou direcionar para o poder judiciário, para impor a necessidade de o poder judiciário, quando for utilizar uma ferramenta informatizada, o indivíduo, o jurisdicionado, ter também o direito à explicação. Lógico que a gente pode falar de publicidade processual, publicidade algorítmica, mas será que eu posso ler esse artigo 20 também com essa extensão? E ainda nesse ponto, né, quais são os cuidados que o poder público tem que ter quando for eventualmente, até para fins de fornecimento de um serviço público, que ele tem que ter para tratar esses dados e gerar, né, o fornecimento desse serviço sem qualquer tipo de problema ou de restrição para o cidadão? Bom, vamos lá. A disposição do artigo 20, ele reflete nada mais do que uma consequência da interpretação da autodeterminação informacional que está lá nos fundamentos da LGPD. O dever de transparência também é um princípio elementar da LGPD, está também no artigo 7º, inciso 7 ou 8, não me lembro, e o princípio de prestação de contas também existe, o accountability, que é um princípio que se aplica tanto à administração pública quanto à iniciativa privada. Então, o direito à explicação a tratamentos automatizados de dados, que está previsto no artigo 20, eu entendo que ele decorreria essencialmente desses dois princípios. Não precisaria sequer ter aí uma disposição expressa nessa questão. Em relação à administração pública, Luiz, a gente tem também um dever ativo de transparência que está materializado lá no artigo 23, inciso 1º, em que obriga a administração pública, ao fazer o tratamento de dados, disponibilizar à população, ao seu público, vamos dizer assim, a forma pela qual ela trata aqueles dados. Quais são os processos de tratamento que ela utiliza, quais são os critérios, medidas de salvaguarda e etc. Então, eu acredito que todos aí estão vinculados
a essas disposições. Quando você observar esse inciso primeiro, ele vai estar claro lá, e na minha opinião, é fundamental que exista esse direito e que se estabeleça um fluxo dentro, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que é o que a gente pode estar citando aqui mais próximo à nossa realidade, para fazer a prestação dessa informação. E essa informação caberia justamente ao encarregado, que é uma figura que está prevista na lei, que é o famoso DPO, né? Depois que a LGPD foi editada, praticamente todo mundo virou DPO no Brasil, mas, enfim, é o famoso DPO, que ele é a pessoa responsável e a pessoa encarregada, na realidade, de fazer essa interlocução entre os titulares, a administração pública, a ANPD, emitir orientações internas para a administração de como deve se dar aquele processamento de dados. Então, respondendo essa tua primeira pergunta, eu acredito que é uma decorrência lógica dos princípios da LGPD, é uma decorrência de uma interpretação articulada com 23, inciso 1º, e é uma obrigação inafastável. Não é possível você crer hoje em decisão automatizada de dados sem apresentar ao seu titular o direito de requerer informações de como foi tratado esses dados e como chegou-se a essa conclusão. Eu esqueci a tua segunda pergunta. E só em relação a esse ponto, eu acho que tem a gente tem que fazer a seguinte ponderação. Muita gente esquece. Quando a gente começa a trabalhar com novas tecnologias, existe uma coisa chamada machine learning, que é o chamado aprendizado de máquina, né? Que as ferramentas de inteligência artificial têm uma capacidade de aprendizado para gerar soluções melhores. A gente vai falar, inclusive, a gente tem uma live marcada com o professor Dierle Nunes sobre processo e tecnologia, e a gente vai discutir muito isso. Ou seja, você consegue hoje você tem algoritmos, que a gente chama muitas vezes de algoritmos genéticos, que consegue, dentro de uma perspectiva de um aprendizado de máquina, gerar um determinado resultado a partir das experiências que ele vai acumulando, ele vai melhorando. E aí qual é o problema, né? Existem algoritmos que você consegue supervisionar e você consegue categorizar e discriminar como é que funciona. E quando você usa ferramentas desse tipo, ferramentas relacionadas a machine learning, aprendizado de máquina, enfim, e algoritmos não supervisionados, você não tem, mesmo que você queira explicar, mesmo que você queira transparecer, você não vai conseguir. Então, eu até defendo que no âmbito da administração pública, você não pode usar algoritmos não supervisionados. Até escrevi sobre isso no livro, até uma coletânea organizada pelo Dierle, porque você não tem como ter controle, né? Você tem como ter controlabilidade, transparência, contabilidade, como você bem discutiu. E aí, a minha segunda pergunta era, quais os cuidados que a administração pública tem que ter quando ela for tratar esses dados, quando ela for utilizar a ferramenta automatizada? Eu queria que você falasse um pouquinho, quero que você fale um pouquinho sobre relatório de impacto, né, no tratamento de dados. O poder público, regra geral, vai ter que apresentar, né, esse relatório, tem que ter alguém à disposição para poder apresentar esse relatório de impacto, inclusive para a autoridade nacional. E como é que esse relatório vai ser formatado? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um dos temas que eu acho que preocupa muito a administração pública. Bom, o relatório de impacto, ele é um documento em que você vai trazer aí, que você tem que elaborar, na verdade, todas as vezes que você identifica a possibilidade de violação a liberdades individuais ou direitos fundamentais. O conteúdo desse documento, Luiz, ele tem que trazer, vamos dizer, uma análise completa do ciclo do dado dentro da administração pública. Então, como é que ele entra, quem trata, como é que trata, quais são os riscos que são estabelecidos desse dado, como, por exemplo, um vazamento de informação ou um tratamento para finalidades inadequadas, certo? E quais são as medidas, as salvaguardas que vão ser estabelecidas para que seja protegido o tratamento desse dado. Então, o relatório ele é um documento fundamental. A lei ela estabelece a prerrogativa da ANPD exigir esses documentos ao poder público. Na realidade, estabelece também, por exemplo, quando há tratamento com a base legal no legítimo interesse, que haja também a elaboração desse documento. Então, ele é um documento que eu considero fundamental dentro da estrutura da LGPD. O tratamento de dados pelo poder público, de uma forma geral, como eu disse lá no começo, ele tem que estar vinculado sempre a essa finalidade pública.
Ele não pode se apartar, está lá no artigo 23, e ele não pode se apartar desse princípio elementar. E é essa questão que vai orientar, então, a elaboração dos relatórios, o papel do encarregado, que é fundamental também. Só um minutinho aqui, vice Luiz. Perfeito. Só um minuto. Marília. Fui apagar a luz aqui, que estava incomodando meu olho, mas vamos lá. Não, tranquilo. Não, perfeito. E aqui, inclusive, o seguinte, quando você fala em ciclo de tratamento de dados, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive para destrinchar esse ciclo no que diz respeito, né, ao ingresso dos dados, quais ferramentas você vai utilizar, quais sistemas você vai utilizar, na captação do dado, na retenção, e a partir do momento que você capta, onde você vai armazenar a sua base de dados, né, estruturada, a partir do momento que você armazena, como é que você vai tratar esses dados, como é que você vai destinar esses dados, ou seja, toda essa preocupação, inclusive a preocupação com o descarte dos próprios dados, né? Como é que você vai descartar esses dados, enfim. Então, esse ciclo, ele tem que estar muito bem definido para que o poder público saiba exatamente dimensionar e explicar como é que ele promoveu aquela recepção, aquele tratamento, aquela disseminação, aquela distribuição de dados, enfim. A gente tem que categorizar cada um e documentos precisam ser emitidos nesses casos. E aí eu entro num ponto que é interessante, né? Porque se o poder público promove tratamento de dados, assim como qualquer uma pessoa jurídica de direito privado, o poder público pode ser responsabilizado pelo inadequado tratamento dos dados. Esse é um grande ponto importante também, né? Porque, veja, quando a gente fala desse ciclo, existem situações relacionadas, por exemplo, à segurança do tratamento. E se esses dados forem subtraídos do poder público, se a base de dados não era segura, você tem uma série de protocolos internacionais, inclusive, relacionados a essa proteção. E aí eu devolvo para você estabelecer esses contornos da responsabilização do poder público pelo adequado tratamento de dados. E você falou muito hoje, né, em um dos princípios que está na LGPD, que é o da autodeterminação informativa, que se refere diretamente ao poder que tem o indivíduo de dispor sobre os seus dados, inclusive se os dados vão ser tratados por X ou Y, como eles serão tratados, né? Inclusive aí há a possibilidade de um transporte de um banco de dados de um indivíduo para outro, ele tem que autorizar e geralmente quando você fala em uso dos dados, essa autodeterminação informativa impõe esse consentimento do indivíduo, ele tem que consentir e esse consentimento tem que ser específico, né? Você tem que especificar qual a finalidade do tratamento do dado. Inclusive, o poder público tem que fazer isso de forma assertiva. É lógico que existem situações que o poder público não precisa desse consentimento, né? Inclusive quando está em jogo aí a realização efetiva de políticas públicas, mas né, esse consentimento, regra geral, ele é essencial para que você possa tratar o dado. Existem as exceções, como eu falei, inclusive para fins de pesquisa, mas você tem que respeitar a autodeterminação informativa, inclusive o direito do cidadão de querer retirar aquela informação, aquele dado, né, do seu banco, eventualmente, né, disposto ali. Lógico que ressalvadas essas situações. Então, eu queria que você falasse, quero que você fale um pouquinho sobre a possibilidade de o poder público ser responsabilizado por uma inadequada segurança, inadequado tratamento, os protocolos não estão adequados, como é que o poder público pode se blindar para não ser responsabilizado nesse caso? Veja só, o primeiro ponto assim, que a gente traz, que a LGPD ela traz uma disposição específica em relação à questão dos bancos de dados públicos, em que ela estabelece a necessidade de interoperabilidade desses bancos, que na verdade, um trânsito de informações entre bancos de dados. Você vê, a máquina pública ela é monumental. Então, você tem captura de dados por diversos órgãos, dados às vezes idênticos, para finalidades diversas. Então, a LGPD ela pressupõe aí essa interoperabilidade. A partir do momento que você estabelece esse trânsito de dados, você necessariamente tem que estabelecer medidas de salvaguarda, medidas de controle e de monitoramento permanente desses dados. Então, um processo de adequação não é simplesmente você estabelecer uma base legal para fazer tratamento de dados com base no consentimento. No caso da administração pública, ela tem uma base legal específica, que está lá no 7, inciso 3,
que estabelece a base legal que justifica ela fazer o tratamento de dados, que é justamente para atendimento de política pública, observado o interesse público aí envolvido. Então, quando você estabelece aí, a LGPD traz essa necessidade de interoperabilidade, ela traz íncito também a noção de que a administração pública ela tem que adotar medidas e aí estruturais de hardware, sistemas, treinamento de pessoal, enfim, de todos os vieses para garantir a segurança no processamento desse dado. E quando a LGPD fala em aplicação de penalidade, que mais uma vez pressupõe a instituição da NPD, inclusive isso é um ponto interessante. Hoje saiu um artigo tratando um pouquinho sobre essa questão de quem vai ser o enforcement da LGPD. Para mim está claro que é um papel da NPD. Guilherme? Oi, tá me ouvindo? Guilherme, travou um pouquinho aí. Travou. Voltou agora. Você tá ouvindo? Tinha travado. Voltou? Tá beleza? Enforcement. Tá. Voltou. Isso. Então, o enforcement da LGPD, na minha concepção, está claro no artigo 55, acho que K, lá da lei, que estabelece o enforcement para a NPD. Mas a gente teve um caso agora, por exemplo, Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá tranquilo. Tá? Tá tranquilo. Um caso da notificação do Procon de São Paulo ao TikTok, que é um aplicativo, né, de vídeos e tal, requerendo informações sobre como se dá o processamento de dados, para que finalidade se dá esse processamento de dados, enfim. E que, na minha visão, é um dos pontos sensíveis que a gente vai ter aí sobre o papel dos diversos órgãos públicos de controle, MP, ANPD, PROCONs, tribunais de contas, para o cumprimento da lei. Analisando especificamente a administração pública, a lei ela traz lá as hipóteses ou as penalidades a qual a administração ela pode ser submetida em relação à violação, vamos dizer, às normas de proteção e tratamento de dados. Então, você vai desde a aplicação de uma advertência à proibição de tratamento de dados pela administração. Só que as consequências do descumprimento da LGPD ela não se limita à administração enquanto pessoa jurídica, enquanto ente público. Ela pode afetar, inclusive, o gestor público, na medida em que a LGPD ela faz referência expressa à lei de improbidade administrativa. Então, o descumprimento das normas de proteção de dados pela administração ou a inobservância da LGPD pela administração, ela pode gerar, inclusive, consequências, Luiz, para o próprio administrador público, porque pode ficar, assim, caracterizado como uma improbidade administrativa. Você observa, por exemplo, e isso a gente tem uma recorrência de casos e de notícias, as normas de natureza ambiental, que foram ignoradas, por exemplo, por alguns gestores públicos, a questão dos lixões, a lei de destinação de resíduos sólidos, e hoje os municípios que não se adequaram têm sofrido cada vez mais ações de controle por parte de TCE e de Ministério Público Estadual, cobrando a observância da lei. Eu não tenho dúvida que esse cenário de responsabilização de gestor público, ele vai chegar e ele vai ser uma pauta dominante do cenário de proteção de dados, principalmente sobre esse viés do tratamento pela administração pública. Não, perfeito. E aí a gente começa a discutir aí situações relacionadas à própria tutela coletiva, né, dessa proteção de dados. Né? Provavelmente a gente vai ver algumas ações civis públicas questionando aí na adequação do tratamento de dados do âmbito do poder público em caráter geral, a não utilização, por exemplo, de hardware, de software que promovam segurança efetiva nos dados, porque, na verdade, o poder público é um grande coletor de dados. Né? A todo momento nós estamos coletando Talvez dados. O maior. Quando estamos atuando em um determinado... Oi? Talvez o maior. Você falou, coletor de dados. Provavelmente. Eu estou dizendo talvez o maior coletor de dados. Exatamente, provavelmente deve ser o maior coletor de dados, ou seja, a gente está a todo momento coletando esses dados e a gente tem que ter uma preocupação efetiva de como a gente vai tratá-los, como eu disse, de como a gente vai observar adequadamente esse ciclo. E é possível que tenhamos, né, mais à frente, como eu disse, a preocupação, inclusive, você falou da atuação de vários sujeitos do MP, do Tribunal de Contas, né, dos órgãos de controle interno, inclusive, provavelmente deve ter alguém aqui da Controladoria Geral do Estado, com essa preocupação em relação à forma desse tratamento de dados, os cuidados com os dados, porque, veja,
em muitas e muitas situações, o poder público vai tratar dado sensível, que é dado relacionado, né, ao sexo do indivíduo, A a raça. posição dele em relação a determinada matéria, político, raça, enfim, a situação relacionada à saúde. Então, esses dados sensíveis, que a própria LGPD, ela não define dado sensível, mas ela elenca basicamente o que seriam esses dados sensíveis que podem repercutir diretamente na esfera do indivíduo. E como nós tratamos, né, regra geral, dados sensíveis, essa preocupação ela tem que se fazer presente já hoje, né? Todos, né, no âmbito da administração pública em geral, essas adaptações têm que ser promovidas para ontem, como você falou, né? Porque, caso contrário, podem surgir responsabilizações, os órgãos de controle, né? O Ministério Público irá atuar, inclusive, eu acredito, né, por via até, muitas vezes, né, através de tutelas coletivas, para buscar esse efetivo tratamento dos dados, né, e o respaldo na própria LGPD. E aí fica um ponto de alerta, né, como você bem falou. Eu acho assim, Luiz, que A adequação é importante e é imediata. eu acho assim que a administração ela vai sofrer muito pela própria, vamos dizer assim, assimetria de equipamentos, de disponibilidade tecnológica. Então, você tem órgãos super equipados, como, por exemplo, uma Secretaria da Fazenda. Às vezes, tem órgãos que têm uma deficiência de equipamento, de pessoal, de própria organização administrativa, certo? E a administração ela vai sofrer muito diante dos princípios que a LGPD lá traz, principalmente o princípio de finalidade, adequação e necessidade. Hoje, a gente pode imaginar que você vai fazer, sei lá, um cadastro no Detran e coleta uma imensidão de dados do cidadão que, de repente, eles não são necessários para aquela finalidade específica a que se propõe o Detran. Um exemplo claro disso, a gente teve aí em 2013, 2014, alguma coisa assim, um compartilhamento de dados pelo TSE que diga, com o Serasa Experian, em troca do fornecimento de certificados digitais para o órgão. E graças a Deus esse contrato ele foi cancelado justamente por violação, por ter identificado que se violava a finalidade do TSE, essa forma de tratamento e compartilhamento de dados. Então, a administração pública ela vai precisar, essencialmente, mudar a mentalidade com que ela faz a coleta de dados do cidadão. Ela vai precisar. Isso é uma mudança que envolve tem que começar pela alta administração do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, de todas as esferas de governo, e ela vai descer transversalmente para a administração pública. Então, eu acho que é uma lei que ela vai gerar muita dificuldade, ela vai gerar muita litigiosidade coletiva, individual. Eu prevejo realmente um cenário aí vamos dizer, de conformação de 5, 6 anos, em que a gente vai ver uma atuação marcante do judiciário para definir esses balizamentos de responsabilidades, de obrigações, de deveres que deverão ser observados tanto pelos entes privados como também pela administração pública. Perfeito. E nesse ponto que a gente tem que atentar, né, todos os gestores, que é essa necessidade de promover essa adequação imediata para que a gente não tenha aí eventuais discussões, inclusive de natureza judicial. E a gente sabe que a administração pública como um todo, né, passa por um cenário delicado, né, inclusive o cenário pandêmico, que gera aí uma dificuldade financeira, mas essas adequações são imperiosas justamente por conta dessa proximidade da vigência da LGPD, e a gente, em algumas situações, né, deixa de lado essa preocupação, né, olhando ainda para o que falta, né? Não, a LGPD só vai passar a vigorar ano que vem, mas para o volume de adaptações que a gente precisa, eu vou te falar. É logo ali. É logo ali. Você falou, para a gente ter aí um cenário mais tranquilo, aí vai demorar aí uns 5, 6 anos, é bondoso, talvez um pouco mais, até a gente assentar tudo em relação à estrutura administrativa para poder adequar tratamento. E o ponto importante é o seguinte, como você bem destacou, isso não está relacionado só a um órgão especificamente, está relacionado a toda a administração pública, órgãos, entidades. O interesse, todo mundo trata dado, todo mundo coleta dado, trata dado, utiliza dado, e, como você falou, a gente precisa
né, atender as especificidades da LGPD. Esse dado vai ser coletado para que finalidade? Porque a lei deixa claro, inclusive no artigo 6º, a finalidade tem que ser específica. Então, pegar esse dado, utilizar para essa situação, né, e buscar, nesse cenário, né, ter essa salvaguarda do cidadão, do seu direito condicional, inclusive, aí, que já faço uma leitura mais ampla, da proteção exclusiva do dado. Não sei se você ia falar alguma coisa aí. Não, perfeito. Era justamente esse sentido de urgência que a gente tem que estabelecer e tudo isso seria um pouco mais facilitado se a gente tivesse uma NPD já instituída, como falei. Essa mora na instituição da NPD, para mim, uma falha imperdoável que o Brasil está cometendo. É uma falha que depõe contra os interesses do próprio cidadão, do próprio titular de dados. Então, se a gente tivesse o NPD instituído, um NPD forte, um NPD que pudesse efetivamente dar direcionamentos, responder consultas, apresentar formulações, estabelecer padrões mínimos que a gente hoje não tem bem definido, porque você imagina que normas de segurança, normas de tratamento, você tem mais variadas, são múltiplas as ferramentas que você pode estabelecer. E a partir do momento que você tem uma NPD instituída, que pudesse dar um direcionamento e definir um padrão mínimo, que pudesse orientar a administração pública à adequação, porque você observa, Luiz, o desafio para o estado de Alagoas, por exemplo, ele já é enorme. Então imagine o desafio para um município do sertão alagoano que tem dificuldade de manutenção, escassez de receita, escassez de mão de obra especializada. Como é que esse município ele vai fazer um processo de adequação? Como é que ele vai estabelecer ali um regulamento, normas de governança em proteção de dados? Então, o desafio é imenso. Realmente e talvez até justifique aí essa pretensão de se colocar um pouco mais para frente a vigência da LGPD, com o qual eu discordo. Eu acho que quem não se adaptou até agora... Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá, quem não se adaptou até agora precisa correr para se adaptar. Postergar a lei mais uma vez, ela não pode ser uma alternativa para resolver esse problema de inércia tanto de gestor público quanto de gestor privado. Então, o senso de urgência ela é uma mensagem que se impõe e que tem que ser, de fato, observada. Meu amigo, eu sabia que seria uma brilhante exposição. A gente tem uma limitação de tempo aqui no Instagram, 1 hora apenas. E, por mim, eu ficaria aqui a noite toda batendo papo contigo sobre a LGPD, que é um tema, para mim, muito caro. Você é um grande especialista na temática. E é o seguinte, a gente tem 8 minutos. Eu gostaria que você, rapidamente, minha última pergunta, na verdade, é um pedido, você explicasse ou detalhasse os pontos de alerta que o administrador tem que ter com a LGPD para quando ela passar a vigorar, tudo está supostamente em conformidade. Luiz, acho que o primeiro ponto é você estabelecer hoje, quem não fez, iniciar esse processo de adequação. Tudo passa por esse início desse procedimento de adequação, que é onde o Estado vai poder mapear, o administrador público vai poder mapear as suas carências, as suas necessidades, então, identificar seus ativos organizacionais, e que isso passa desde estrutura de software, de hardware, de pessoal, para poder fazer uma adequada implementação da LGPD. A LGPD, ela não pode ser vista, como eu disse lá no início, como um entrave à administração pública, ela não pode ser vista como um entrave à execução de negócios privados. A LGPD, ela precisa ser encarada como um diferencial competitivo, tanto, e eu falando da parte privada, como diferencial competitivo, mas como a execução de uma política pública de proteção de um direito fundamental por parte do Estado. Então, os gestores eles precisam iniciar urgentemente esse processo de adequação e fazer esse mapeamento de dados. O processo de adequação não é um processo simples, você está participando dessa comissão aqui no estado de Alagoas. Eu acho que você tem, por ser um dos procuradores mais brilhantes que a gente tem e com certeza um dos juristas mais destacados dessa nova geração do Brasil, que você consegue dimensionar você consegue dimensionar o desafio que a gente tem pela frente. Então, iniciar, Luiz, é um passo fundamental. Instituir uma comissão, começar a fazer o mapeamento, identificar quais são os processos de tratamento de dados que estão submetidos ao Estado,
envolver desde a alta administração, a partir do governador, do presidente da República, até o cidadão que vai ficar no protocolo recebendo os dados, o pessoal da informática, o pessoal do jurídico, então nós da Procuradoria-Geral do Estado precisamos e estamos envolvidos através do Centro de Estudos nesse processo. A lei LGPD, ela é uma lei transversal, ela corta todo o ordenamento jurídico, ela orienta todo o ordenamento jurídico com foco, com viés em proteção de dados. Então, não é uma atividade fácil, mas ela precisa ser executada. Então, o senso de urgência aí, eu acho que é a principal mensagem que a gente deixa para os nossos gestores. Perfeito, meu amigo. Quero te agradecer mais uma vez, parabenizar pela brilhante exposição, pelo debate aqui, principalmente porque é um tema que ainda é pouco discutido, veja, ainda é pouco discutido, precisava ser mais discutido. A gente tinha um evento marcado, um evento presencial, você ia participar, inclusive, né, do debate, das discussões. Exatamente o tema seria LGPD e administração pública. Em função desse cenário, a gente não pôde realizar o evento presencial, mas eu espero de coração que a gente esteja, né, nós estejamos juntos dentro em breve para discutir, para estender esse debate para a administração pública como um todo, para que a gente possa esclarecer os gestores e todos os atores que irão participar desse processo de adequação, para que o Estado de Alagoas esteja consciente, esteja à frente também na aplicação dessas diretrizes da LGPD. Mais uma vez, eu tenho que te agradecer aqui, é difícil, né? A gente sabe o volume de processos, enfim, uma série de coisas, de atribuições que você tem para dar conta e dedicar uma hora do seu dia para vir aqui para contribuir com todo mundo nesse projeto. A gente só tem, de fato, a agradecer. Eu tenho certeza que foi fantástico, todo mundo adorou e a gente provavelmente pode marcar aí depois um novo encontro. Te agradeço demais e já ficou aqui mais do que claro que você é um dos nossos brilhantes procuradores, os mais destacados, como eu disse, e a gente agradece mais uma vez. Espero que você e a sua família estejam todos bem aí e fiquem em casa. Valeu, Luiz. Um grande abraço, obrigado pelas palavras, desejo o mesmo aí a você. Cuidado e saúde, meu amigo, se cuida. Beleza, eu quero agradecer também só o finalzinho a todos os colegas procuradores que estiveram aqui, que te prestigiaram, né? A sua coordenadora, doutora Emanuele, o seu coordenador, doutor Leonardo Máximo, Luiz Fernando De Martini, Nádia, Obadias, enfim, o Sávio, né? Aqui, que trabalha na parte administrativa da PGE, todo mundo te prestigiando, que você é um grande procurador e a galera estava ansiosa para te ouvir. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos e fica com Deus, meu amigo. Até mais. Valeu, meu irmão, um abraço. Aqui no perfil da PGE e aí a gente pode também depois divulgar. Beleza? Tá bom. Valeu, meu irmão. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.